Jeremias, do capítulo 32 ao capítulo 34. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: Por que profetizas dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. A ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Usas de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras.
Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui as trincheiras já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra-te o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, lhe porão fogo e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos. Pois os filhos de Israel nada têm feito senão provocar-me a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Na verdade, esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, com insistência, eles não deram ouvidos para receberem instrução, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis: é uma desolação, sem homens nem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as selarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, e nos lugares ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do cativeiro, diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome e de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar do qual vós dizeis, é uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar a esta terra os seus exilados como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar, que está deserto,
sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: Senhor, justiça nossa. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos, queimar ofertas de manjares e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim, desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão, e os teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia. Ele te falará boca a boca e irás à Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás. E
como queimavam perfumes a teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim os queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque dentre as cidades de Judá, só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade, para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz um pacto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um pacto, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havíeis deixado ir livres à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. E farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu pacto e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiam em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte.
Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.